Nosso assunto agora será imagens, né? As imagens é um conceito, imagem é um conceito que tem uma relação profunda com a psicanálise freudiana e com a psicanálise lacaniana, e ela pode estar relacionada com vários outros conceitos, como olhar, como o próprio inconsciente, né? Então, assim, do que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui nessa imagem, por exemplo, né, a questão do narcisismo, a questão do das Ding, da coisa, né? O buraco negro, não é? O cérebro com todo o seu funcionamento bioquímico, e o próprio desenho do iceberg que representa o inconsciente freudiano. Essas imagens são imagens conceitos, são imagens rodeadas por uma série profunda de conhecimentos que o ser humano foi adquirindo ao longo do tempo. Mas são imagens. São imagens que levam a conceitos, são imagens, representações, associações de objeto com representações palavras, né? E aí tem a foto do seminário número 11 de Jacques Lacan, que tem toda uma questão aí de, se você olhar a imagem de determinado ângulo, você pode enxergar uma caveira, mas ao mesmo tempo nós não. Muito dificilmente uma pessoa sem ser instruída seria capaz de descobrir, não é, a própria faceta dessa imagem famosíssima do seminário número 11 de Jacques Lacan, que, por sinal, é um livro que é absolutamente imprescindível para quem é apaixonado pela psicanálise. Mas eu queria começar a falar sobre a imagem pela etologia. Afinal de contas, a imagem ela é tão importante para os animais, para os comportamentos. Então, Lacan ele fala muito do Umwelt, que é um conceito, né, de uma sequência de signos que possibilitam ações específicas do ser, do animal, no seu ambiente. Ou seja, há nos animais um mapa mental que garante uma certa atuação com coerência e previsibilidade, com precisão. O Umwelt, então, é essa possibilidade do organismo se referenciar em função do exterior. O Inemwelt é em relação ao interior do organismo, como é que ele opera as suas precisões. E os animais, então, já nascem com todo um sistema de signos adaptados para a atuação nos seus devidos ambientes, né? Onde o sistema de visão, o olhar, a visão, as imagens constituem um sistema de signos que eliciam respostas, atuações com previsibilidade. Né? Então, essa é uma característica do mundo animal. Já no homem, a imagem ela tem que ser pensada necessariamente para uma análise profunda de como funciona no homem, considerando que não existe, e essa é a grande descoberta do Lacan, que não é possível se pensar a imagem num ser que fala como o homem e que nasce absolutamente como uma folha em branco, ou seja, um bebê não tem absolutamente nenhum conhecimento de nada ao nascer. Então, como pensar isso? Como é que o bebê começa a adquirir imagens, gravar imagens? E qual é a verdadeira função e a potência que essas imagens vão ter na constituição desse indivíduo? Então, assim, é imprescindível entender que não existe imagem sem simbólico e sem o real, e mais à frente nós vamos estar explicando também esses conceitos. Então, as imagens no homem parecem exercer um papel central nas suas determinações psíquicas, mas não possuem independência do simbólico e do real para serem constituídas, né, e para sua operação a posteriori. Então, a etiologia ela vai trazer os padrões fixos de comportamentos que são eliciados por mecanismos disparadores inatos. Konrad Lorenz e Nicolas Tinbergen, dois gênios que inventaram essa ciência, descobriram isso, que certas imagens eliciavam comportamentos. Então, os sentidos dos animais, o cheiro, o som e a visão, de uma forma muito profunda, vão estar na preparação dessas operações de ataque, defesa, reprodução, estreitamente ligados a processos automáticos de resposta ao meio, onde as imagens possuem um papel considerável para eliciar respostas adaptadas. A questão central do olhar é que o seguinte, no ser humano nós temos que pensar o seguinte, o mundo está todo à disposição para ser visto, para ser olhado. Como é que nós escolhemos? Porque nós não vemos o mundo todo na nossa frente, nós escolhemos uma parte desse mundo para olhar. Então é preciso entender o conceito de elisão. Uma imagem tem sempre uma elisão, que é o ato de quê? De suprimir, de eliminar todo o entorno para
poder centrar uma determinada visão, imagem. E como é que nós escolhemos isso? Isso não pode ser desconsiderado. E aí é possível que nos primórdios da vida o bebê possa olhar para o mundo externo como pura elisão da realidade. Essa é uma questão. Apenas absorvendo esse exterior aos poucos, sob questões especiais, condições especiais, que devem ser aos pouquinhos despertadas. Então, o olhar é essa janela da alma, por onde passa energia, que reflete o estado interior do indivíduo. Olha-se para dentro e olha-se também para fora. Portanto, como é que a gente vai imaginar a imagem? E não adianta pensar na imagem de um automóvel e dizer que o bebê fala: olha o carro, mamãe. Não é assim que funciona, porque as coisas são construídas em estados muito mais precários, muito mais incipientes. Quando nós vemos um primata olhando a esmo para o horizonte, um bebê com esse olhar esbugalhado, praticamente perdido, olhando, nós imaginamos que essa visão, que essas imagens são construídas aos poucos na vida infantil. E aí vemos uma criança um pouco mais crescida, olhando para cima, para sua mãe, já com um olhar que diz alguma coisa, um olhar rodeado pelo simbólico de uma certa demanda, de uma certa fragilidade. Né? Então, assim, aí algumas questões são fundamentais. Será que antes de termos o domínio da linguagem, podemos estar tendo uma percepção apenas interna dos objetos, imagens interiores, uma descrição no domínio do imaginário, sem maior eficácia psíquica ou insights mais profundos? Então, aí já é uma contraposição a uma visão da psicologia, onde vê processos psicológicos, onde existem limiares de percepção, existem neurônios que disparam energia elétrica e tudo mais. É um outro modo de se pensar. Sem uma espécie de casamento entre uma imagem interior e exterior do corpo, e aí vem o conceito de efração imaginária. Nós temos que pensar a imagem num sujeito bem primitivamente constituído, que nasce com um estado de desamparo profundo, que é o bebê quando nasce. Se não der alimento, se não levantar, se não der carinho, ele morre completamente, não tem condição nenhuma de sobreviver. O ser humano, o bebê, quando é pequeno, produz imagens alucinatórias, né? Que é alucinação? É uma imagem, uma admissão de uma imagem no psiquismo sem a presença de objetos exteriores reais. É uma imagem puramente representacional. Né? E aí Freud sempre se pensou como é que essas imagens interiores são produzidas em relação aos objetos físicos reais do mundo externo. E aí ele começou a pensar nos signos de realidade. Então, além de processos primários, de processos alucinações, aonde o bebê vai começar a criar imagens dos objetos que proporcionaram prazer, em algum momento essa realidade tem que ir entrando para que essa criança não passe apenas a produzir imagens interiores, né? Então, aí a importância de pensar essas associações de objeto. Para a psicanálise, de um lado da equação, temos objetos do mundo físico real materialmente constituídos. Como saber desses objetos? Como saber deles além da nossa própria consciência e faculdade do pensamento? Acontece que formamos imagens dos objetos que estão no mundo real. Somos capazes de construir imagens mentais desses objetos, mesmo sem a presença deles no mundo físico. Como isso é possível? Como as imagens dos objetos externos são produzidas no mundo mental? Então tem toda essa relação com os objetos que proporcionaram prazer. O bebê ele vai criando imagens, então a história começa a partir dali. Né? Os objetos que proporcionaram prazer, eles são inscritos no psiquismo, na teoria freudiana, começam a formar associações de objeto, ainda num psiquismo extremamente primitivo, né, baseados por simultaneidade, essas imagens simultâneas, contíguas vão sendo construídas, muito em função também do que a própria mãe apresenta para esse bebê, dos objetos que a mãe oferece para esse bebê, e ele começa a criar essas associações de objeto. Vamos imaginar o seguinte: um bebê está aprendendo a assim, escutar palavras, ele não é capaz de falar. Então, esse imaginário, essas imagens inconscientes, que é o próprio material, o próprio conteúdo do inconsciente, está sendo construído num psiquismo onde o simbólico é absolutamente incipiente. E é isso que a psicologia comum desconsidera. Porque é impossível você pensar um psiquismo de um bebê na cabeça de um homem adulto. Isso é absolutamente inconsistente.
Então, as associações de objeto são essas imagens que no início são construídas, não é, por simultaneidade, por contiguidade, em função dos objetos que proporcionaram prazer. É assim que o ser